Hoje nós vamos debater sobre a inteligência espiritual. Muito se sabe, se debate, claro, a respeito da inteligência. Poderíamos chamar de intelectual, QI, não é verdade, da pessoa. Depois se passou a falar e debater sobre a inteligência emocional. O que adianta ser tão inteligente, mas se você não tem inteligência emocional para lidar com as pessoas, finda que você não é tão eficaz quanto poderia ser. Mas hoje já se começa a debater sobre a inteligência espiritual. E o que é isso? Pois é, vai ter que ficar ligadinho com a gente. Então a gente vai ao informativo e volta com o debate. No início do século XX, o QI era a medida definitiva da inteligência humana. Só em meados da década de 90, a descoberta da inteligência emocional mostrou que não bastava a pessoa ser um gênio se não soubesse lidar com as emoções. Hoje, novas descobertas apontam para um terceiro coeficiente, o da inteligência espiritual. Ter um nível mais elevado de inteligência espiritual torna o indivíduo apto a exercitar uma existência mais plena de significado, ajudando a lidar com questões essenciais. Quanto maior a consciência da presença divina, mais o homem vivencia e se relaciona com Deus. É com essa inteligência que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. Está ligada à necessidade humana de ter propósito na vida e que usamos para desenvolver valores éticos e crenças que vão nortear as nossas ações. Vamos ver o que mais que a inteligência espiritual, de uma forma resumida, está colocada aí, mas a gente vê também que ela afeta como nós nos relacionamos com o mundo em que estamos inseridos, ou seja, nosso relacionamento com Deus e como nós, de alguma forma, transmitimos esse conhecimento que temos, essa comunhão que temos com Deus para outras pessoas que não tem ideia nem sequer que isso é possível e que pode acontecer. Conosco hoje para debater Djalma Corrêa Pinho, que é economista, doutor em filosofia da teologia e mestre em liderança pastoral. É coach, escritor e pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Pastor, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Eu agradeço o convite, é uma honra para a gente estar aqui com vocês. Muitos títulos, mas no final, pastor, não tem jeito, né, Djalma? É o melhor deles, né? Amém. Também conosco Alessandro Alves, que é médico psiquiatra na clínica Jorge Jaber, o Jaber? Jaber. Jaber, pronto. Diretor da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, a ABRAD, e membro da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Doutor, muito bom tê-lo de volta, doutor Alessandro. Muito obrigado, um prazer esteve aqui com a gente. Muito bom tê-lo aqui. Uma honra para mim, muito obrigado. Beleza. E para completar nosso trio de debatedores, temos hoje João Cossenza, que é sócio-diretor da Creative Work, consultoria, coaching e palestrante sobre desenvolvimento da inteligência espiritual. Muito bem-vindo, muito bom. Muito obrigado pelo convite. Tá certo. Bem, de alguma forma, um informativo, né, o Márcio trouxe algumas informações para a gente, mas dentro, são parecidas, mas cada um de vocês atua em esferas assim diferenciadas, bem individuais. Então, para cada um de vocês, o que é, como se aplica na nossa vida pessoal hoje, a inteligência espiritual? Bom, vamos lá. A inteligência, acho que primeiro a gente tem que conceituar a questão da inteligência. Com certeza. É importante a gente conceituar. Então, inteligência é quando você consegue codificar as informações do meio ambiente e você agir ou reagir àquilo que você recebeu. Então, tecnicamente, inteligência é você compreender e entender verdades, fatos, princípios e simbolismo. Quando você consegue perceber o mundo externo e consegue compreender o que é isso e você toma uma atitude em relação a isso, é como se você descobrisse o código dessa inteligência. Então, a inteligência, ela trafega em várias esferas. Por exemplo, a cosmosfera. Nós temos a inteligência, o código nuclear. O código nuclear rege o que o universo tem. Então, Deus, quando criou o universo, ele colocou o código nuclear e tudo funciona perfeitamente. Quando a gente vem para a biosfera, isso funciona da mesma forma. Deus, quando criou o homem, o animal, seja qual for, ele colocou o DNA. Dentro do núcleo de cada célula você tem o DNA que tem todos os códigos exatos do que vai ser fabricado, do que vai ser feito e tudo funciona perfeitamente.
Quando você vem para o mundo das ideias, isso funciona do mesmo jeito, no sistema neurológico. Deus colocou um código de funcionamento na mente, como é que ela funciona, o sistema límbico, daí a gente vai falar de inteligência emocional. Então, ele tem os seus próprios códigos para se compreender como isso funciona. E quando a gente fala do espírito, é a mesma coisa. Deixa eu só pedir um parênteses, que eu acho muito importante antes da gente prosseguir, até para a gente traçar, ficar bem claro, porque às vezes você vai falar de uma coisa, queira ou não, o nosso tema hoje, ele tem uma subjetividade, ele não é uma coisa... mas se a gente conseguir traçar um bom paralelo naquilo que é um pouco mais familiar e até do interesse das pessoas, vai fazer muito mais sentido. Voltando um pouco para a inteligência pura e simples. Por exemplo, todo mundo quer ser tido como inteligente. Ah, aquele cara é inteligente, ele se sente. Olha, você é um menino inteligente, você é um aluno inteligente. Todo mundo quer que seu filho seja inteligente. Até que ponto isso é algo que vem com a própria pessoa ou é algo que é desenvolvido pelo meio, pela interação, pelo estímulo, pela informação, como essa informação é passada, por exemplo, para uma criança? Você está falando da inteligência intelectual. Inteligência intelectual, primeiramente. Não, a inteligência intelectual, ela é um processo mental. Porque ele é bem mais familiar para todo mundo que está ligado com a gente. Então, só para depois traçar um paralelo, uma ponte mais fácil. Então, eu criei essa cadeia, né, para poder falar de todas as inteligências, justamente para responder aquela pergunta sua da inteligência espiritual. Porque quando eu tenho o conceito de que o homem é corpo, alma e espírito, eu vou entender depois o que é inteligência espiritual. Então, você já está sabendo o que eu estou fazendo. Vamos só... Então, a inteligência intelectual, ela é um processo mental, quer dizer, é toda a utilização da capacidade da mente de compreender verdades, princípios, fatos e valores. Quando eu compreendo o meio ao meu redor, eu sou inteligente. E aí, o que vai fazer para que eu seja mais inteligente ou menos inteligente é o uso dessa inteligência. Exatamente. É justamente você utilizar ela e... capacitar. Então, existe algo a ser aprendido, porque muitas vezes, onde que eu quero chegar com isso? E vocês já podem entrar no debate. É essa questão hoje que se coloca, mas ele não pôde estudar. Mas muitas vezes uma pessoa estudou e teve oportunidades, mas é perigoso. Então, eu vejo que há um elemento que vem com a pessoa, mas o que eu tenho percebido é que a inteligência, ela é 90% transpiração e 10% não, ele olha os dons, ele é muito, por exemplo, um músico, né? Ou uma pessoa, olha para aquela pessoa e fala assim, olha, aquela pessoa é muito habilidosa. Tá certo que ela deve ter algum dom ali, mas efetivamente quem vai fazer alguma coisa com excelência, aquela pessoa teve que praticar, ela teve que se esforçar, ela teve que se dedicar, ela aprendeu. Eu não sei se isso vai se aplicar à inteligência espiritual, mas vamos lá, no lado intelectual, como é que é isso? Sim, até para facilitar a compreensão das pessoas que estão nos assistindo. Tem um filme que é muito interessante, eu gosto muito, o título em português é Os Excêntricos Tenenbaums. O que acontece com essa família? São 3 crianças e elas são absolutamente geniais, intelectualmente falando, nas suas áreas. Um é um ótimo matemático, outro é um esportista, enfim, eles funcionam muito bem enquanto crianças. Só que as dificuldades emocionais que vão acontecendo na família ao longo do tempo, essas crianças vão crescendo sem capacidade de reagir positivamente a essas dificuldades emocionais. Eles reagem mal. Então, aquela genialidade infantil se perde ao longo do tempo e são 3 adultos fracassados. A inteligência espiritual... Que meio que remete à inteligência emocional, não é verdade? É isso. Aí o que acontece? A gente vai construir aqui até vamos chegar lá. Porque, assim, eles eram intelectualmente geniais, mas emocionalmente eles não estavam preparados. A inteligência espiritual é o fato de um indivíduo poder passar por essas experiências e não fazer escolhas emocionais, e sim fazer escolhas espirituais. Atender o que o espírito clama e não o que o corpo clama. Não olhar uma situação de forma puramente emocional. Ou pelo menos só o que o corpo clama, porque o corpo, clama. Enfim, também tem o seu. O corpo vai reagir, a alma vai reagir, né? A gente está no trânsito, por exemplo, leva uma fechada, a natureza humana vai reagir como vingança, com raiva, com uma palavra de ofensa, mas se o sujeito pensar em natureza espiritual, atender a sua natureza espiritual, ele vai pensar em perdão e vai perdoar o indivíduo que passou e vai embora. Indo para uma forma bem clara, os pacientes que eu trato, as pessoas que eu trato, por exemplo, elas são, em sua maioria, usuários de drogas, pessoas que têm problemas com álcool ou outras drogas ou outros problemas de saúde mental. E a mãe, os pais de todos eles
disseram para eles em algum momento: meu filho, faça coisas boas, não se junte com pessoas más, não vá para aquela esquina. Inteligência espiritual é, no entanto, o que as mães gostariam que seus filhos desenvolvessem. Que no momento que forem confrontados com situações emocionalmente apelativas ou emocionalmente dificultosas, que eles reagissem de forma espiritual, reagissem fazendo aquilo que, na verdade, o espírito quer que faça, dizendo não para o mal e dizendo sim para o que for bom. Rebeca, complementando o que meus companheiros aqui de debate colocaram, eu acho que todos nós nascemos inteligentes. Eu parto desse princípio, eu acho que todos concordam. Eu concordo. Aqui, né? A questão é que alguns desenvolvem, existem formas de você desenvolver, né? Uma pessoa que lê, uma pessoa que procura conhecimento, ela vai desenvolver, porque tudo acontece no nosso cérebro. Ou seja, quanto mais áreas você estimular no nosso cérebro, mais inteligentes nós vamos ficar. Isso vale tanto para a inteligência intelectual, a biológica, quanto para a inteligência emocional e também para a inteligência espiritual, que esse é o nosso objetivo. Então, existem formas de você desenvolver essas três inteligências, né? Sendo que nós concluímos que a inteligência espiritual ela está acima das outras duas, por tratar de coisas superiores, né? De valores superiores. No caso nosso, que estão em Deus esses valores, né? É isso que a gente vai... Mas eu parto do princípio que todas elas vão ser desenvolvidas. Por que eu até, de repente, e não quero que vocês fiquem assim, ela está levando para o outro lado. Não, até porque é do meu interesse pleno e total aqui conduzir vocês para o nosso tema. E, de repente, como mais leiga no assunto, eu parti desse pressuposto. Primeiro, foi muito interessante a sua primeira colocação, uma das primeiras colocações, pastor Djalma. Nós somos corpo, alma e espírito. E eu percebo que hoje há uma valorização muito grande e até excessiva do corpo. O corpo é cultuado. Aquilo que é material, aquilo que é visto, aquilo que... né? E claro que a inteligência, por exemplo, é algo que é subjetivo, mas ela é muito valorizada. A inteligência dita intelectual, né? Que nós podemos perceber aqui que todos têm, toda pessoa tem, mas que precisa ser trabalhada e desenvolvida. Então, como é importante você pegar uma criança, falar com ela, estimular cores, música, movimento, uma série de coisas. Mas o que nós estamos despertando e abrindo o olho aqui? É que nós não somos só matéria. Nós não somos só corpo. Nós somos também alma. A alma é aquele lado já que tem a ver com a emoção, que tem a ver com a mente. Então, não é só aquele lado intelectual. E hoje, em grandes empresas, já faz aí uma década, ou quem sabe duas, que está já começando a haver uma atenção, um despertamento para a inteligência emocional. Então, existem pessoas altamente gabaritadas, preparadas, formadas, assim, nas melhores e maiores universidades pelo mundo afora, mas que não estavam sendo bem-sucedidas como executivos, por exemplo, porque não tinham inteligência emocional. Eles tinham apenas focado no preparo, na educação. E quando a gente fala isso, gente, nós estamos colocando, de repente, naquele contexto, mas onde a gente quer chegar é como você lida, por exemplo, com o seu próprio filho, que um de vocês mencionou, a mãe falou para o filho. Por quê? Porque onde a gente investe, onde a gente coloca, é o que a gente vai tirar. Então, a gente paga bons colégios e paga reforço e depois ainda dá natação e dá computação e dá dança, faz tudo, se mata muitas vezes para poder proporcionar uma educação ótima para os nossos filhos, de modo que eles se desenvolvam muito nessa área, mas aquilo é 1/3 do nosso ser. Nós somos também alma, então o lado da emoção tem que ser trabalhado, desenvolvido. E agora, não, mas a gente não gosta de religião. Não tem nada a ver com religiosidade. Queira você seja religioso ou não, você é 1/3 espírito. Se eu posso colocar de uma forma assim bem curta e grossa, assim, prática. Você quer que a gente pode dividir assim, Não, né? eu não estou dividindo, mas você só está entendendo. Já que são 3, a gente diz 1/3 em parte. Mas, para mim, efetivamente é isso. É isso. Tem esse aspecto. E o que nós estamos, então, onde que nós queremos chegar com o programa de hoje? É esse despertamento, é essa visão, essa percepção que, quem sabe, você nem notou dessa área da sua vida que precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada. E quando ela é trabalhada, ela completamente influencia, transforma e modifica o andar dessas outras duas áreas.
eu acho que a gente não tem como dizer que uma é mais importante que a outra. Eu acho que Deus não precisa só do espírito, ele precisa da gente também quanto alma, quanto emoção, quanto intelecto, ele precisa do todo. Mas o que a gente vê hoje é um mundo... Sabe aquela música, uma musiquinha? Quer dizer, de repente só vai lembrar quem foi para a escola bíblica dominical. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Nós estamos tortos. Tortos, a gente se desenvolve, gasta muito recurso. Por que eu falei tudo isso? Que agora eu vou voltar no segundo bloco. Agora sim, inteligência espiritual. Por favor, na medida que vocês podem, tracem os paralelos que ligam as outras inteligências no sentido da influência e do valor. Na verdade, elas estão todas interligadas, né? O tempo todo, né, pastor? Porque a inteligência espiritual, ela vem para integralizar as outras duas. Ou três, a gente consegue dividir até em três. Então, quando ela entra para dar sentido ao propósito do ser que foi criado. Então, ela é a mais importante. Bom, é o seguinte, a gente vai ao intervalo e a gente volta já já.